4h15. Vamos falar agora sobre transporte hidroviário. As informações com César Saqueto. A Câmara Municipal de São Paulo aprova já em segunda discussão o projeto sobre mobilidade urbana que cria um novo modal de transporte hidroviário para a capital paulista. O projeto prevê que as embarcações levariam menos tempo, em média, para transportar moradores do extremo sul da capital paulista e que perdem cerca de 3 horas para o trabalho. Sem trânsito, a embarcação chegaria mais rápido ao local estipulado, já que a velocidade se aproxima de 90 quilômetros por hora. E a proposta estimula o uso dos rios e represas da cidade para transportar esses passageiros em uma integração com estações do metrô, da CPTM e também terminais de ônibus. Tudo isso para desafogar o trânsito da cidade. Para falar sobre essa proposta, a Rádio Estadão ouve neste momento o professor do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbania da USP, Alexandre Delijarkov. Professor, como vai? Boa tarde, César. Boa Tudo tarde. bem? Prazer falar com o senhor. Muito obrigado, você também. Bom, professor, como é que o senhor avalia essa proposta? O senhor acha que é uma boa saída para pelo menos parte aí da população de São Paulo? Sim, essa proposta é extraordinária porque retoma a navegação fluvial na região aqui onde está a metrópole de São Paulo. Navegação que foi interrompida no início dos anos de 1920. Essa retomada é estratégica principalmente para aqueles que mais precisam do transporte público na sua dimensão multimodal, ou seja, rodo, ferro e hidroviária. Também importante pela lei por conta da questão da introdução de conceito de hidrovias urbanas. De fato, para o morador do extremo sul do município de São Paulo, é um ganho de tempo, porque ele diminui o tempo de contorno das duas represas, tanto a Guarapiranga quanto a Billings. Exemplo típico é o morador da margem esquerda da represa Guarapiranga, na região da estrada do Boimirim, que por acaso trabalha na região de Interlagos, cidade de Dutra. O tempo que ele gastaria contornando a represa do Guarapiranga, ele pode, com bilhete único, utilizar o ônibus, o barco e o ônibus através de uma travessia lacustre e diminuir significativamente o tempo de percurso dentro do transporte público, numa dimensão multimodal, rodo, hidro e rodo. E é uma proposta que, nesse momento, a princípio, abrangeria só esse pessoal que mora ali no extremo sul, região, acho que de Parelheiros, essa região, como o senhor destacou, de Interlagos, essas pessoas seriam beneficiadas, né? Que não é pouco, que na verdade a população que mora entre as duas represas, extremo sul de São Paulo, é a população, por exemplo, de Mabelim, né? Então, não é insignificante. Aqui os números da metrópole de São Paulo, por exemplo, da metrópole, né? A população da Holanda, da cidade de São Paulo, a população de Portugal, e a população que mora, mais de 2 milhões de habitantes que moram na região sul, entre as duas represas, de fato está numa situação que precisa, do ponto de vista das infraestruturas de mobilidade urbana, saneamento ambiental e transporte público, é uma estratégia de políticas, programas e ações que favoreçam o uso múltiplo, e a multimodalidade. Então, sair do extremo sul de Parelheiros, isso é muito importante frisar, César. O extremo sul de Parelheiros, abaixo da cratera da Colônia, que tem um presídio lá, abaixo da Colônia tem um distrito, um bairro chamado Barragem. Ao lado a tribo indígena Curucutu, que tem esse nome porque está no braço da represa Billings, chamada Braço Curucutu, divisa com São Bernardo do Campo. Então imagina um morador da tribo indígena do Curucutu ou da Barragem, são muitos moradores que estão lá, que agora poderiam usufruir de um transporte hidroviário, aquaviário, por travessias lacustres e até a Barragem, na região lá da Cidade Ademar, ou na região de Interlagos, perto do autódromo, ou perto do braço Cocaia, que é o braço da represa Billings mais próximo da estação da CPTM Primavera, E, enfim, reduz significativamente o tempo, porque hoje
morador do braço Curucutu, divisa com São Bernardo do Campo. Ele depende da estrada da Colônia, estado de Parelheiros, Avenida Teotônio Vilela. E agora tem uma alternativa. É claro que a melhor maneira de transporte público para uma metrópole como São Paulo é o transporte sobre trilhos, mas os corredores de ônibus, as faixas exclusivas de ônibus e também o transporte aquaviário, o transporte hidroviário é importante. Então essa lei e também o plano diretor estratégico incluem a implementação do sistema hidroviário do município de São Paulo, eu acho um passo importante, estratégico, decisivo para a implementação do sistema hidroviário metropolitano, que envolveria, além do município de São Paulo, mais 19 municípios. E a proposta está incluída nesse plano diretor que vai ser votado nessa semana. Isso, essa proposta está lá, tem um artigo que fala da implementação do sistema hidroviário municipal, de parques e portos fluviais urbanos, constituído pelas redes de canais do Tietê e Pinheiros e das represas Guarapiranga e Billings, visando o transporte fluvial urbano de passageiros e de cargas, que também não é insignificante. O transporte fluvial urbano de cargas é muito importante, sobretudo as cargas públicas. Aquelas cargas que devem ou deveriam ser administradas pelo poder público, caso contrário, esse tipo de carga é o que vai entupir os canais e lagos e também vai poluir os canais e lagos, principalmente lixo urbano, né? Então, a gestão integrada de resíduos sólidos e águas urbanas é vital para você recuperar os rios da cidade. E quem usa, cuida. Ou seja, se não tivesse sido interrompida a navegação nos rios Tietê e Pinheiros e Tamanduateí no início do século XX, certamente os canais não estariam nesse estado. Agora, é importante lembrar que as embarcações, quer dizer, essa lei fomenta a pesquisa e o desenvolvimento no âmbito das engenharias, da arquitetura naval, no que se refere ao desenho da embarcação, né? Sobretudo o tipo de propulsão de motores. Para nós, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, nós indicamos que esses propulsores, esses motores têm que ser ambientalmente adequados, porque vão navegar nas duas represas, Guarapiranga e Billings. Sobretudo, deveriam ser motores elétricos, totalmente elétricos, tecnologia já existente na Europa, nos Estados Unidos, na Escandinávia, para barcos de passageiros e iates também de transporte público de passageiros. Então, esse tipo de embarcação é importante, motores elétricos. Quer dizer, temos que inventar novos barcos que sejam ambientalmente adequados. Sobretudo a cabine, onde ficam os passageiros, deveria ser fechada, totalmente estanque, com ar-condicionado, evidentemente envidraçada, mas estanque para garantir a segurança dos passageiros e também a segurança ambiental dos corpos d'água. Do ponto de vista ambiental e também de segurança do passageiro, esse seria o alerta principal que o senhor tem a fazer com relação à proposta, a questão da utilização dos barcos e dos motores. Tem algo mais que o senhor acha que deve ser restrito ali ou que precisa ser melhor avaliado nessas propostas? Não, acho que a proposta principal é a navegação nos dois corpos d'água, né? Eu acho importantíssimo. As instalações portuárias para passageiros é muito simples, não tem muita dificuldade. Os portos, as localizações dos portos de passageiros são os fundos dos braços das represas, as pontas das penínsulas. A vantagem de localização dos portos fluviais, lacustres no caso, né? No fundo dos braços é que eles estão muito próximos dos grandes corredores. Por exemplo, o corredor do Alvarenga, do lado da cidade de Vemar. Então é meio óbvio a localização deles. Agora, as embarcações, elas devem ser pensadas mesmo de maneira que dê conforto, dignidade ao passageiro, ou seja, tem que ser embarcações que tenham, aliás, vários gabaritos, tamanhos, desde o pequeno ônibus, ao táxi aquático e o ônibus aquático, de 20 passageiros a 200 passageiros. Uma cabine de 200 passageiros seria o equivalente à cabine de um 767, um avião. 2 lugares, corredor, 4 lugares, corredor e 2 lugares, no mínimo. E com todo o procedimento de segurança. E cabine fechada com ar-condicionado para tanto a segurança para o passageiro, mas também segurança para a represa não receber, por exemplo, lixo atirado pela janela. Ou seja, não é um vaporeto de Veneza.
Veneza, o metrô de Veneza é o Vaporetto, mas não é um Vaporetto aberto, tem que ser um barco fechado. E para navegação nos canais do Rio Pinheiros, são 2 canais, o inferior e o superior, né, que totalizam 25 quilômetros, e no canal do Tietê, a navegação também tem que ser numa cabine fechada para, infelizmente, na situação atual, né, que o rio está muito poluído, ele tem que ser uma navegação também com ar-condicionado fechado. Agora, para aqueles que acham que não dá para navegar nos canais do Tietê e Pinheiros, eu gostaria de fazer um alerta. Quem usa, cuida, e é um sistema. Por ser um sistema, como todo sistema, tem que ter manutenção. Tudo na vida tem manutenção. Uma rodovia, uma ferrovia e uma aquavia também. Então é só para esses que dizem que não dá para navegar, acreditar na pesquisa e no desenvolvimento das universidades do Brasil, das paulistas, e também as tecnologias existentes em outros lugares, para saber que dá para navegar. Inclusive, a navegação limpa colabora para a limpeza dos canais. Então, se já depende de muita obra, um administrador público com vontade política colocaria no Pinheiro Superior, que tem 15 quilômetros de extensão, que vai lá da barragem da Traição, na Vila Olímpia, lá, Brooklyn, até a Pedreira, 15 quilômetros. Se ele colocar 4 barcos por sentido, né, esses barcos fariam uma ciranda muito saudável, tanto do ponto de vista ambiental urbano, como também do ponto de vista do fomento a uma cultura que valoriza os seus rios. O Pinheiros Inferior tem 10 quilômetros, César. Eu queria falar isso, é muito importante para os seus ouvintes. Já que Paris é considerado, e é, na verdade, de fato, o segundo maior porto fluvial da Europa, só perde para o porto de Duisburg, localizado na foz do rio Ruhr, o rio Reno. A Paris é o segundo maior porto fluvial de cargas da Europa, não fluvio marítimo. Lá, todos os turistas conhecem Paris pelo rio Sena, que é um canal artificial. Tem lá um sistema, um anel hidroviário, inaugurado em 1830, formado pelo Sena, Saint-Martin e Saint-Denis. Lá, o que os turistas conhecem do rio Sena não passa de 3,5 km de extensão, 4 km no máximo, que é da Torre Eiffel à Catedral de Notre-Dame, um pouquinho mais adiante. Só que o rio Sena, dentro do muro medieval antigo, que hoje é o rodoanel deles, a Periférique, tem 10 km de extensão, que é exatamente o tamanho, a extensão do canal do Pinheiros Inferior, que vai lá do presídio do Cebolão, né, um pouquinho acima do Cebolão, do presídio de Pinheiros, até a barragem de Traição, que fica na Avenida dos Bandeirantes. 10 quilômetros, só o Pinheiros Inferior. Ou seja, nós aqui em São Paulo, quer dizer, a Prefeitura de São Paulo, o Executivo, incluindo no Plano Diretor Estratégico, o Sistema Hidroviário Municipal e o vereador, na Câmara dos Vereadores, Ricardo Nunes, propondo essa lei, é um passo importantíssimo para ativar as 5 hidrovias urbanas que o município de São Paulo tem. Eu vou elencar para vocês quais são as 5 hidrovias urbanas. As 2 são lacustres, já falei, Guarapiranga e Billings, 2. Outras 3 são canais. É o canal superior do Pinheiros, que tem 15 quilômetros, como eu já disse, o canal inferior do Pinheiros, que tem 10 quilômetros, e o canal do Tietê, que vai da Foz do Pinheiros, na divisa com Osasco, até a barragem da Penha, que é divisa com Guarulhos, que tem quase 30 quilômetros de extensão. Ou seja, essas 5 hidrovias urbanas, elas não estão interligadas por eclusas, que são os elevadores de embarcações, mas elas têm origem e destino conectada com o transporte público sobre pneus terrestres, né? Trilhos e pneus, imediatamente. Ou seja, para transporte público de passageiros, as 5 hidrovias urbanas do município de São Paulo já podem ser ativadas com bilhete único tranquilamente. Agora, para o transporte fluvial urbano de cargas, sejam cargas gerais ou hortifruti, mas principalmente as cargas públicas, essas que viabilizam, inclusive, todos os investimentos em projetos e obras, que seriam as eclusas, né? Elas praticamente viabilizam por transporte do sedimento de dragagem, que é o sedimento que se retira do fundo dos canais e dos lagos, e lamentavelmente nós temos um retrato da nossa cultura quando a gente limpa os rios, os canais, né? Que não são gravetos, areias e argilas. São carcaças de automóveis, pneus, sofás, animais mortos, cadáveres de pessoas, um horror, um verdadeiro retrato do horror sai dos leitos, do fundo dos leitos dos canais. Então essa limpeza é necessária. E volto a repetir, países que têm
a Europa tem 70 mil quilômetros de canais artificiais, além dos rios naturalmente navegáveis. E não param de construir canais artificiais. Para os próximos 30 anos vão construir mais 10 mil quilômetros de canais artificiais. E lá tem neve. Né? Então isso é importante dizer para aqueles que tendem a desqualificar a multimodalidade. Os Estados Unidos, planejamento estratégico às hidrovias norte-americanas, o intracostal do Atlântico, o intracostal do Golfo, a hidrovia do Mississippi, a navegação nos Grandes Lagos, então para não dizer de outros países. Então é importante valorizar e fomentar essa iniciativa, tanto da Câmara dos Vereadores como do Poder Executivo do município de São Paulo, prefeito Fernando Haddad. Importante dizer que é um passo decisivo, já que é o município polo da metrópole de São Paulo, e que é uma boa alavanca para estimular os outros municípios, os outros 19, os 39 municípios que compõem a metrópole de São Paulo, que seriam banhados pelo sistema hidroviário metropolitano da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que vai além do município de São Paulo. Professor, essa proposta que passou em segunda votação, que já teve destaque aí, né, deve ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, em quanto tempo ela poderia ser disponibilizada e começaria a entrar em operação efetivamente? César, eu não sei como eu posso te responder isso, né? Porque, na verdade, depende... Acho que todos os projetos de infraestruturas urbanas, no âmbito do saneamento ambiental, mobilidade urbana e transporte público seja hidro, ferro e rodo, tem que ter uma perspectiva de política de Estado. As políticas de governo têm que estar encadeadas dentro de uma perspectiva de uma política de Estado. Realmente, a gente conquistar uma república democrática participativa que você pode pensar no curtíssimo, curto, médio e longo prazo. O transporte, se você está me perguntando sobre o transporte fluvial urbano de passageiros, do ponto de vista dos investimentos em projetos e obras, do ponto de vista técnico, não teria problema. Do ponto de vista ambiental, as licenças ambientais, né, o grande problema, de fato, isso, veja só, o famoso projeto, vou citar os Estados Unidos, do TVA, teve a Agência do Vale do Tennessee, que foi a espinha dorsal do New Deal do presidente Franklin Roosevelt. Aquele projeto, na verdade, foi muito mais do que uma hidrovia, foi, na verdade, um projeto de desenvolvimento regional que integra com todos os Estados Unidos. Gerou projetos e obras durante praticamente a década de 1980. Começou em 1930. Projeto importantíssimo de desenvolvimento de novas cidades, assim por diante. Um projeto de hidrovias urbanas tem que ser pensado assim. Para o transporte fluvial urbano de passageiros, tecnicamente, como eu acabei de dizer, seguindo pelo menos a orientação do nosso grupo de pesquisa em projetos de arquitetura de infraestruturas urbanas fluviais, o Grupo Metrópole Fluvial da FAUSP recomenda que as embarcações sejam desenhadas ambientalmente adequadas, cabines fechadas com ar-condicionado, para o conforto do passageiro e segurança do passageiro e segurança ambiental para os dois reservatórios. E também recomenda fortemente que sejam motores ambientalmente adequados, de preferência totalmente elétricos. Totalmente elétricos, que tem até embarcações que você pode rapidamente pesquisar com células fotovoltaicas, no teste, enfim, do ponto de vista do fomento à pesquisa e desenvolvimento é enorme, mas já que nós estamos comprando, às vezes, infelizmente, locomotivas e vagões, um país como o nosso deve ter uma fábrica, uma indústria consolidada de locomotivas e vagões, máquinas elétricas. Tranquilamente, eu acho que o poder público, com políticas públicas municipais, estaduais e federal, podem fomentar a constituição de estaleiros para construção naval, para hidrovias urbanas, né? É muito fácil fazer isso. Para não comprar pronto, né? Por não embarcar num navio, as embarcações como se comprasse um carro importado. Se fosse fazer, em última instância é isso, compra um carro importado, compra uma embarcação pronta. Mas eu acho que tem a médio prazo e no curto prazo, não no curtíssimo, essa perspectiva muito saudável de fomentar a pesquisa e desenvolvimento das universidades brasileiras. Quer dizer, o projeto que foi aprovado na Câmara, ele deve ser sancionado, mas isso não significa que vai ser implementado imediatamente, né? Quer dizer, abre a possibilidade, não é? É a lei que está aberta para que aí sim o projeto seja desenvolvido mesmo. Claro, é a lei que abre, é uma lei que tem que ser toda detalhada. Principalmente, a maior dificuldade não está do ponto de vista técnico. Não está do ponto de vista técnico.
e nem de recursos financeiros. A questão é a arquitetura intersetorial, intersecretarial. Na verdade, não está na mão, isso acho que não foi muito claro, né, César? Qualquer projeto de infraestrutura, o grande desafio, por isso que eu citei o Franklin, o New Deal lá, o TVA, é uma ação intersetorial e intersecretarial, envolvendo as 3 esferas. Quer dizer, dentro do município de São Paulo, ainda só está na esfera municipal, do ponto de vista do executivo, de pôr em ação. Mas vai demandar de licenças, né, de outras esferas, né, federal e estadual. Então, essa construção coletiva da coisa pública, no que se refere especificamente às hidrovias urbanas da cidade de São Paulo, merece essa discussão sobre essa gestão e essa ação intersecretarial, intersetorial, envolvendo as 3 esferas, municipal, estadual e federal, e também o executivo, legislativo e judiciário, os 3. Então, tudo isso visando a saudável construção coletiva da coisa pública, ou, com outras palavras, a República Democrática de fato participativa. Não tem nada que impediria, para aqueles que acham que a navegação vai poluir os corpos d'água, ou não movimenta o lago da Billings, porque está cheio de metal pesado, isso é uma barbaridade. Como nós estamos conversando agora, e você está olhando para um copo d'água, cujo fundo dele você pensa que é Nescau, mas é cheio de metal pesado. Então não chacoalha o copo. Nós temos que desenvolver a pesquisa para capturar esses metais e transformar isso em matéria-prima, alguma coisa assim, não se resignar a isso. Que fomos nós que poluímos. Então nós temos que despoluir. E se os 3 canais, o Pinheiros Superior, o Pinheiros Inferior e o Pinheiros, parece uma gosma, uma pasta que mal flui, que alguns podem argumentar que o hélice vai ficar preso assim por diante, isso não tem cabimento nenhum. Porque é só essas pessoas, então, irem ver como funciona na Holanda, em Paris, que eu acabei de citar, tudo. As pessoas têm limpador de piscina, igual limpador de piscina. Tem um barco, tudo tem manutenção. Tem que ter um barco, o sistema hidroviário municipal tem que prever embarcações de manutenção, esses que abrem águas, igual quebra-gelo na Europa. Então você tem que ter um barco que é igual um limpador de piscina. Você captura na internet isso, não é novidade. O barco que limpa lá o canal de São Martão, os canais da Holanda, depois de uma feira livre, que cai plástico em cima do canal, eles vão lá na proa, tem uma espécie de um aspirador, ou uma escumadeira, igual de frigideira, que vai tirando tudo que está flutuando, ou vai aspirando o fundo do canal. Então, como é um sistema igual ao metrô, o metrô também tem, quando fecha o metrô, entra lá uma locomotiva lá de manutenção, faz vistoria nos trilhos, aperta os parafusos. Então é um sistema. Então a frota de embarcações tem que prever embarcações de pequeno, médio e grande porte, tipo táxi aquático, ônibus aquático e pequeno e grande porte, para entrar no sistema na hora do rush e na hora que não tem tantos passageiros, coloca a embarcação menor. E também tem que ter as embarcações de manutenção, como tudo. Tá certo. Quero agradecer aqui a palavra do professor Alexandre Delijaikov, que pertence ao Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbania da USP. Professor, mais uma vez, agradeço muito a sua gentileza com a Rádio Estadão. Boa tarde. É um prazer, professor. Bom trabalho. Boa tarde.